sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Código de Direito Canônico e as contribuições do texto hoje são referentes à promulgação que foram proferidas pelo Papa João Paulo II, referente então aos diversos códigos do direito canônico. Vamos então ao nosso primeiro slide. Cânone 87, inciso L. O bispo diocesano, sempre que julgar que isso contribui para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-los das leis disciplinares tanto universais como particulares promulgadas pela autoridade suprema da Igreja para o seu território ou para os seus súbditos, mas não das leis processuais ou penais nem daquelas cuja dispensa esteja especialmente reservada à sé apostólica ou a outra autoridade. Inciso 2. Se for difícil o recurso à Santa Sé e simultaneamente houver perigo de grave dano na demora, qualquer ordinário pode dispensar das mesmas leis, ainda que a dispensa esteja reservada à Santa Sé, contanto que se trate de dispensa que ela nas mesmas circunstâncias costume conceder, sem prejuízo da prescrição do cânone. Cânone 88. O ordinário do lugar pode dispensar das leis diocesanas, e quando julgar conveniente para o bem dos fiéis, das leis dimanadas do concílio plenário ou provincial ou da conferência episcopal. Aqui a gente pode perceber então que o texto apresenta os cânones 87 e 88, que tratam da autoridade do bispo diocesano para dispensar os fiéis das leis disciplinares da Igreja em determinadas circunstâncias. O cânone 87, inciso 1, estabelece que o bispo pode conceder dispensas das leis disciplinares ou particulares promulgadas pela autoridade suprema da Igreja, desde que isso contribua efetivamente pelo bem espiritual dos fiéis. E aí a gente tem então essa primeira referência de uma análise aqui dos cânones 87 e 88. Vamos então ao nosso próximo slide. Cânone 94, inciso 1. Os estatutos, em sentido próprio, são ordenações que, segundo as normas do direito, se estabelecem para universalidades de pessoas ou de coisas, e pelos quais se determinam o fim, a constituição, o governo e o modo de atuar das mesmas. Inciso 2. Os estatutos das universalidades de pessoas obrigam apenas as pessoas que legitimamente delas são membros. Os estatutos das universalidades de coisas obrigam aqueles que exercem a direção das mesmas. Inciso 3. As prescrições dos estatutos elaboradas e promulgadas em virtude do poder legislativo regem-se pelas determinações dos cânones relativos às leis. Cânone 95, inciso 1. Os regulamentos são regras ou normas a observar em reuniões de pessoas, quer essas reuniões sejam determinadas pela autoridade eclesiástica, quer convocadas livremente pelos fiéis, ou em outras assembleias, nas quais se estabelece o que diz respeito à constituição, direção e modo de proceder. Aqui o texto apresenta então os cânones 94 e 95, que define e explica os conceitos de estatuto e regulamentos no contexto eclesiástico. O cânone 94, inciso 1, descreve os estatutos e ordenações protegidas de acordo com o direito canônico. O inciso 2, acrescenta que os estatutos das organizações que abrangem as pessoas são vinculadas apenas para aqueles membros legítimos, no caso, relacionado à questão da Igreja. O inciso 3 estabeleceu que as prescrições dos estatutos elaborados e promulgados com base no Poder Legislativo seguem as determinações canônicas relativas às leis. E aí a gente tem, então, toda essa extensão que se passa
por parte dessa característica dos cânones 94 e 95. Vamos então ao nosso próximo slide. Cânone 113, inciso 1. A Igreja Católica e a Sé Apostólica têm a natureza de pessoa moral por própria ordenação divina. 2. Na Igreja, além das pessoas físicas, há também pessoas jurídicas, ou sejam sujeitos em direito canônico de obrigações e de direitos consentâneos com a sua índole. Cânone 114, inciso L. As universalidades de pessoas ou de coisas ordenadas a um fim consentâneo com a missão da Igreja, que transcenda o fim de cada indivíduo, são constituídas pessoas jurídicas por prescrição de direito ou por especial concessão da autoridade competente feita por decreto. Inciso 2. Os fins mencionados no 1 são aqueles que se referem a obras de piedade, de apostolado ou de caridade, quer espiritual quer temporal. Inciso 3. A autoridade competente da Igreja não confira personalidade jurídica a não ser aquelas universalidades de pessoas ou de coisas que prossigam um fim realmente útil, e, tudo ponderado, disponham de meios que se preveja possam bastar para atingir o fim proposto. Aqui o texto tratou basicamente, da relação dos cânones 113 e 114, que tratam da natureza da pessoa moral da Igreja, católica, e da criação de pessoas jurídicas dentro da estrutura da Igreja. O cânone 113, inciso 1, é afirmado que tanto a Igreja Católica quanto a Sé Apostólica possuem efetivamente a natureza de pessoa moral, por ordem divina. O cânone 113, inciso 2, menciona que, além das pessoas físicas, a Igreja também reconhece as pessoas jurídicas. E aí nós temos então uma certa extensão que se apresenta com relação a essa característica da pessoa física e da pessoa jurídica. Vamos então ao nosso próximo slide. Cânone 124, inciso 1. Para a validade do ato jurídico, requer-se que este seja realizado por pessoa hábil, que nele se verifiquem os elementos que essencialmente o constituem, e ainda as solenidades e requisitos exigidos pelo direito para a validade do ato. Inciso 2. O ato jurídico, devidamente realizado quanto aos seus elementos externos, presume-se válido. Cânone 125, inciso 1. O ato realizado por violência exercida por uma causa externa sobre a pessoa a qual esta de modo nenhum pode resistir, tem-se por não realizado. Inciso 2. O ato realizado por medo grave, injustamente incutido, ou por dolo, é válido, a não ser que o direito determine outra coisa, mas pode ser rescindido por sentença do juiz, quer a instância da parte lesada ou dos que lhe sucedem no direito, quer oficiosamente. Cânone 128. Quem ilegitimamente causar dano a outrem com um ato jurídico, e mesmo com qualquer outro ato realizado com dolo ou culpa, tem obrigação de reparar o dano causado. Aqui nós podemos perceber, então, que o texto apresenta as discussões relacionadas aos cânones 124, 125 e 128, que discutem questões relacionadas à validade dos atos jurídicos, incluindo os requisitos necessários para a sua validade, circunstâncias sobre as quais os atos podem ser efetivamente considerados inválidos, e as obrigações de compensar o dano causado por atos legítimos. Então aí já tem toda uma relação que se faz condicionando a resultados, ou seja, a ações referentes a esse contexto. Então aí nós temos esses três cânones que representam essa discussão. Vamos então ao nosso próximo slide. Cânone 135, inciso L. O poder de governo divide-se em legislativo, executivo e judicial. Inciso 2.
O poder legislativo deve ser exercido pelo modo prescrito no direito, e aquele poder de que goza na Igreja o legislador inferior à autoridade suprema não pode ser delegado validamente, a não ser que outra coisa se determine explicitamente no direito. O legislador inferior não pode fazer validamente uma lei contrária ao direito superior. Inciso 3. O poder judicial, que tem os juízes ou os colégios judiciais, deve ser exercido pelo modo prescrito no direito, e não pode ser delegado, a não ser para os atos preparatórios de qualquer decreto ou sentença. Inciso 4. No concernente ao exercício do poder executivo, observem-se as prescrições dos cânones seguintes. Cânone 138. O poder executivo ordinário e o poder delegado para todos os casos é de interpretação lata, qualquer outro é de interpretação restrita. No entanto, a quem foi dado o poder delegado, entende-se que lhe é igualmente concedido tudo aquilo sem o que tal poder não pode ser exercido. Aqui nós tratamos então o que efetivamente se faz a partir dos cânones 135 e 138, que tratam dos diferentes tipos do poder na Igreja Católica e das orientações para o exercício desses poderes. O cânone 135, inciso 1º, induz a divisão do poder do governo em 3 categorias: legislativo, executivo e judiciário. Isso significa que a autoridade dentro da Igreja é exercida em diferentes áreas e funções. Então, isso é uma característica importante apresentada pelo cânone 135. O cânone 135, inciso 2º, aborda o poder legislativo. Ele enfatiza efetivamente que o poder legislativo pode ser exercido de acordo com as regras definidas no direito canônico. E aí a gente pode perceber alguns dos aspectos relacionados então ao direito canônico, que vai efetivamente trazer uma característica de como esse processo jurídico se estabelece dentro da Igreja. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.